Hoje é dia 27 de dezembro mesmo, de 2020, e este é o episódio 123 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e, como sempre, tenho o grande Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Então, está tudo bem? Está tudo porreirinho, pá. E contigo? Também. Estás pronto para o último episódio deste macabro ano de 2020? Epá, sejamos mais positivos, pá. Quer dizer que não estás preparado, é isso? Estou preparado, mas não chamemos os nomes porque ele pode retaliar. Até ao final. Tem poucos dias para retaliar. Pode é falar com o amigo dele, o 2021, não é? Pois, nunca sabe. Então, que tal foi o teu Natal? O meu segundo Natal, sim, foram ambos bastante diferentes, mas ambos positivos. Gostei bastante, sim. Ok. Com características distintas também, mas foram... Pá, é a altura... tem aquela parte boa em que o teu ritmo de vida é outra, em que fazes coisas que não fazes o resto do ano. Tem aquela parte em que comes e bebes demasiado. Eu tentei, ando há 3 dias para ir a não jantar, que é para ver se contrabalanço isto, e confesso que me sinto melhor. Mas aqueles dias críticos, o 24, o 25, às vezes a preparação até das coisas para o 24, são dias muito complexos, no que toca a exageros. Não estou a dizer que eu gosto de comer, eu preocupo-me que é bem com aquilo que como e com aquilo que bebo, mas é exagerado, às tantas. E depois, não sei se tu já sentes isso ou não, eu há uns anos para cá sinto que quando como demais começo a infartar com mais facilidade, começo a ficar mais infartado, nem durmo tão bem, mas pronto, portanto, tento não abusar muito, sendo que nestas alturas é uma chatice um gajo não abusar. Honestamente é difícil não abusar, mas pronto, mas foi bom, mas gostei. Eu simplesmente reduzo o número de refeições, como muito numa refeição e mediamente em outra, e são as minhas 2 refeições do dia em vez de ter 4 refeições. Eu também, essencialmente, quando pensas então no dia 24 até no dia 25, se fores ver bem, tu só tens uma refeição. Começa muito cedo e acaba muito tarde. Aquilo começa às tantas, às 9 da manhã e acaba às 10 da noite. Quer dizer, sentas-te à mesa a comer, é só uma refeição. Isto é um bocado como aquela piada do copo de vinho, não é? O copo de vinho, mas depois ninguém fala no tamanho, então a malta bebe só um copo, mas muito grande. Exatamente, o copo é o mesmo, mas vai enchendo. Eu já estou a sofrer bullying, olha, da malta que me está a assistir, já estou a sofrer bullying, um gajo não pode aqui abrir o seu coração e começam logo a gozar com uma pessoa. Um gajo faz referências à sua idade e começa logo a ouvir bocas foleiras. Eu não vou dizer de quem foi, até porque é um gajo com o mesmo nome que eu, mesmo primeiro nome, portanto não vou estar aqui a fazer referências, mas só para dizer que é desagradável. É desagradável as pessoas contarem e desabafarem e depois o troco que recebem é este. Portanto, eu acho que vou ficar calado os próximos minutos, pelo menos até me restabelecer. Ok, enquanto tu ficas calado, eu posso contar-te que segui uma sugestão tua. Pera. O Diogo vai ao YouTube uma vez por semana e segue as minhas sugestões. Espera aí, o de 2020 está mesmo tudo ao contrário. Eu estou ansioso. Lembras-te de falarmos de um teclado Bluetooth? Bluetooth não é wireless. Sim. O K400. Sim. Eu tenho um teclado desses. E aliás tenho 2. E o que eu disse que não encontrava o dongle USB de um deles. O receptor, sim. E então? Ele chama Unifier ou coisa assim, Receptor, da Logitech. Resolvi procurar ao site deles e de facto existe a possibilidade de encomendar um receptor desses e irei fazer. Ainda não fiz, mas vou fazer hoje ou amanhã. Muito bem, olha, sim senhor. Lá está, é a vantagem de comprares algo de uma marca que tem história que tem história para trás e que há de ter história para a frente e que tem uma legião de utilizadores que quer manter certamente e que quer ficar bem na fotografia, portanto parece-me muito bem. Não tem mais? Além disso, estive hoje a assistir a uma apresentação do congresso online do Chaos Computer Club, que este ano... aliás, eles fazem sempre o streaming, mas este ano as pessoas não se juntaram todas num espaço a partilhar experiências e outras coisas.
e fazer experiências novas, e então foi um evento inteiramente online. Eu assisti a uma apresentação quase toda do Bruce Schneier. Foi mais uma conversa do que uma apresentação, em que ele teve basicamente a falar dos desafios para a segurança no mundo atual e o impacto da IoT e como é que o mundo se tem de organizar, o mundo e quem está na área da tecnologia tem que se organizar para melhorar a segurança em geral. Essas apresentações ficam depois para a posteridade ou só acontecem ali e acabou? Ficam é sempre. A pergunta que se faz agora Ficam sempre. Okay. Ficam sempre. Não me digas que é no YouTube. Não se faça ideia se estão no YouTube. Eles costumam ter tudo no site deles. O site deles utiliza a infraestrutura deles, que eu sei. Ok. Tu no ano passado foste, não foi? Assisti online a algumas coisas e havia uma watch party em Lisboa, mas eu cheguei mesmo no momento em que eles estavam a fechar. Ok. Tive também a ver uma coisa que eu não vejo muitas vezes, mas que de vez em quando gosto de ir ver, que é as estatísticas do podcast. Nós temos uma plataforma que é a Blueberry, que utilizamos só para estatísticas, mas eles fazem hosting de podcasts também, e eles retiram algumas estatísticas do tráfego do podcast, e estive a ver umas coisas fixes. Fiquei espantado com o crescimento que tivemos este ano. Batemos recordes de downloads do fecheiro por completo. E isso impressionou-me, principalmente na segunda metade do ano, e em particular no último trimestre. Foi muito bom. Somos fortíssimos no quarto trimestre. O quarto trimestre, nossa, eu estive a ver várias coisas, e os números em termos de taxa de crescimento só se comparam com, digamos, o segundo semestre, aliás, de 2018. O último trimestre de 2017 também não foi mau. O segundo semestre é sempre melhor do que o primeiro, e em particular o último trimestre é sempre melhor, e depois cai a pique no primeiro trimestre do ano seguinte. E este ano o que aconteceu foi que houve uma queda no primeiro trimestre, mas não foi nem de perto tão acentuada, e também estamos num número tão grande já de downloads completos que a diferença já não se sente tanto. E outras coisas que estive a ver ainda são algumas coisas que são bizarras, pelo menos para mim. A maior parte o show num browser. Isso é estranho para mim. É estranho porque a forma mais fácil de obter o show e de obter sempre o próximo episódio é subscrever com um podcatcher. Mas os podcatchers só são menos utilizados do que aqueles dispositivos de assistentes pessoais automatizados como o Minecraft e afins. Esses são a única coisa que são menos utilizados do que um podcatcher. A segunda coisa mais utilizada é uma aplicação móvel. Aliás, são aplicações móveis, sem descrição concreta. E isso é muito estranho. Também é estranho que somos mais ouvidos nos Estados Unidos do que no Brasil, mas é uma diferença muito grande ainda. E outra coisa que em quantos países é que nós somos ouvidos? Já não me lembro. São muitos. Mas a maior parte é Portugal, seguido dos Estados Unidos, depois é o Brasil, e depois já não me lembro qual é que é. Ok, eu estou a dizer isto porque eu estou aqui a olhar para as estatísticas do Spotify e que acumulam com essas, porque elas não se cruzam, portanto é sempre cumulativo por cima do Blueberry, e nós no Spotify somos ouvidos em 18 países diferentes. Qual é o mais ouvido? Eu estou a tentar encontrar, não consigo. Temos aqui crescimento a todos os níveis, em horas de audição, em horas em streams e em seguidores. Portanto, crescemos em tudo, é normal. Portanto, é mais fácil nós ganharmos seguidores do que perdermos, felizmente. Mas eles não especificam, pelo menos daquilo que eu estou aqui a ver, aquele relatório simples que eles partilham, não aparece. Eu vou ter que ir aqui à procura de outras estatísticas, certamente. O Tiago está a dizer que tem a ideia que o Blueberry agrega estatísticas do Spotify. Não agrega. Eles podem também apresentar as estatísticas do Spotify, mas não agregam. Nenhuma das plataformas de hosting agrega. Tenho ideia. Eu garantidamente sei que o Libsyn não agrega. Realmente aquilo que o Carreira está a dizer é que
se o download que acontece no Spotify é ao nosso fecheiro, o Blueberry vai contá-lo também juntamente com tudo o resto. Não pode acontecer isso, porque até há muito pouco tempo o Spotify fazia o hosting do fecheiro. Ok, não sei se ainda é o que acontece. Já não é o que acontece, mas os métodos de medição do Spotify são diferentes dos métodos de medição de Blueberry e de Libsyn e de outros, e portanto metodologicamente eles não misturam as coisas porque não são compatíveis umas com as outras. Certo. Nós temos aqui então os países onde mais somos ouvidos no Spotify, e temos Portugal em primeiro lugar, é normal, acho eu. Em segundo lugar temos o Brasil, com cerca de um terço das pessoas que nos ouvem em Portugal ouvem-nos no Brasil. E num número muito mais reduzido temos Estados Unidos, Reino Unido, Índia, e aqui já devem entrar VPNs ou imigrantes, não sei, Alemanha, Espanha, Canadá, França, Holanda, e depois temos aqui alguns que é de ato único, não sei se vale a pena entrar aqui para a referência, mas pronto, mas sem dúvida alguma que é Portugal, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, são aqui os principais sítios onde nós somos ouvidos, e Índia também, o nosso top 5 no Spotify, volto a dizer. Ok, o Tiago está a dizer que as of March 2020 Spotify stats are now included in the regular numbers within Blueberry stats. Ok. Pronto, então basta a alteração de em março. Exatamente. Ok. Aqui bate com a alteração do Spotify deixar de mostrar, de alojar o cheiro. Foi por volta dessa altura, se me lembro. Portanto, ok, se calhar eles alinharam também as metodologias de medição e permitiu fazer isso. Eu sei que o Libsyn continua a não fazer. Eles fazem. Acima de tudo estamos em crescimento, não é? Portanto, continuamos a crescer, o que é porreiro. Continuamos a manter, aliás, eu acho que este ano nós nos portámos bem, acho que não falhámos episódios, portanto gravámos semanalmente e publicámos semanalmente, o que é ótimo também, e é uma boa sensação quando chegas ao final do ano e sabes que esse não sei se era um objetivo que a gente tinha falado ou não me recordo, mas era uma coisa que nós ambicionamos sempre, que é manter aqui a regularidade e a consistência, e isso depois nota-se em resultados. Outra coisa que eu notei é que antigamente o Opera era o browser mais usado para ouvir o podcast, e agora o Chrome ultrapassou já largamente, assim, a toda a velocidade, e isso já é menos estranho do que ser o Opera. Mas pronto, mas basicamente é isto. Agora é sempre giro, e eu sei que tu desconfias sempre muito das estatísticas e tens sempre muitas reservas, mas quando as estatísticas te dizem que mais pessoas nos ouvem no browser do que nos ouvem num qualquer agregador de podcasts, levanta duas questões. A primeira é porque é que raio as pessoas não põem aquilo dentro de um programa. E a segunda tu não podes deixar de continuar a promover os episódios, porque há malta que não subscrevendo, seja no Spotify, seja num podcatcher, seja lá onde for, precisam de ser avisadas e precisam de que o link lhes vá chegando. Há aquelas pessoas que têm a disciplina de ir à procura certamente, mas haverá umas tantas outras que ou o link lhes chega à frente da cara, ou então perdem um episódio, e perder um episódio deste podcast é uma falha gravíssima para a vida e para a felicidade das pessoas. Exatamente, não sei como é que conseguem viver sem isso, mas para garantir que não perdem um episódio, o melhor é mesmo instalarem uma aplicação. Por exemplo, em Android podem instalar o Antena Pod, que já apareceu na lista de aplicações que são usadas, o que é ótimo. Não aparecia até há não muito tempo. O Antena Pod é uma aplicação fechadas para Android, e se utilizarem o Ubuntu Touch, claro, o Podbird, não sei, em iOS não tenho nenhuma recomendação em particular, mas há várias que são bastante boas. Não tenho conhecimento. Mas pronto, olha, estamos a receber parabéns, pronto, é sempre bom também chegar ao final do ano e receber parabéns. O Carreira tem o mesmo palpite que nós, que tivemos o primeiro ano a 100%, ou seja, não falhámos uma semana, não falhámos uma publicação. Tenho que relembrar sempre o esforço que nós fizemos para o mês de agosto poder ser regular, porque de facto, como se costuma dizer na nossa língua materna, saiu-nos do pelo. Mas ainda assim, e apesar de termos andado ocupados também de férias,
conseguimos manter a cadência e conseguimos manter tudo direitinho e a sair à hora certa. E temos que agradecer também à Rádio Zero, porque nos obrigou e nos impôs esta regularidade. Nós estávamos à espera de um pretexto, não é? Eles não nos mandam nada, coitados, eles não nos exigem nada. Coitados também, não é? Coitados, mas pronto, eles não nos exigem nada. Mas nós é que nos disciplinámos sob o pretexto também de sairmos semanalmente na Rádio Zero e isso deu-nos também uma responsabilidade um bocadinho diferente, e ainda bem. Exatamente. E isto tudo para que vocês, os nossos ouvintes, tenham algo que nós esperamos que gostem de ouvir e que vos ajude a manter um bocadinho informados sobre o que se passa neste mundo do Ubuntu e do software livre em Portugal também. Esperemos que isto vos ajude e é por isso que nós temos este gosto todo que esteja a crescer. Significa que estamos a chegar a mais gente e a ser úteis a mais alguém. Ok. Eu tenho uma pergunta para te fazer ainda sobre aquilo sobre esta quadra natalícia, que é se tu recebeste ou ofereceste tecnologia a alguém ou de alguém sob o pretexto do Natal e que queres referir, como é óbvio, podes não querer falar. Deixa-me pensar se não. Não, este ano Nada. não. Eu digo porque é normal, não é? A mim próprio. Pois, exato. A mim próprio. Exatamente. Mas não foi o caso. Eu tive quase a fazer isso. Mas querer partilhar quase a comprar. Queres definir o quase? Tive quase a comprar um Volaphone. O Ruben Carneiro e eu temos conversado sobre o Volaphone. Pelo que ele me descreveu, o Volaphone não está perfeito, mas está muito, muito bom e perto de estar perfeito. E provavelmente irá estar perfeito, até porque eles até procuram contratar gente para manter a imagem do Ubuntu Touch para o dispositivo, o que nem todos os outros fabricantes fizeram. Alguns sei que fizeram, outros mas não a full time, e outros não fizeram sequer. Portanto, é uma prova de dedicação à plataforma bastante interessante. Mas foram aqueles que fizeram um porte próprio, não é? Portanto, eles não estão a usar nenhum porte da comunidade, estão a usar um próprio que eles próprios desenvolveram, ou pelo menos que melhoraram e que afinaram. Eles fizeram e contratar alguém para fazer isso full time. É um bom investimento. Quanto é que custa um Volaphone? 300 e tal dólares. Okay. Já não me lembro o valor exato. É um investimento pesado, mas é provável que valha a pena. Só que eu tenho um outro dispositivo que é um OnePlus 3, que é também um dispositivo bastante bom e que tem um porte que estava num estado bastante avançado e bastante bom. Ainda tinham ele provavelmente falei aqui dele. Ele tinha ainda alguma instabilidade na rede e tem, desde fevereiro eu estava a ter problemas no GPS. Reinstalei e deixei de ter problemas no GPS e tenho levado comigo sempre agora quase como o Daily Driver. Costumo andar sempre com dois telemóveis, um é o Daily Driver primário e o outro é um que eu vou usando o mais que posso para ir testando e para ir acompanhando as coisas. E estou a fazer um esforço para usar ainda mais. Tem cartão e tudo, com o número de telefone e com isso tudo, e tenho feito um esforço para usar e ele está mesmo muito bom e é provável que eu vá substituir o OnePlus One pelo OnePlus 3 como o Daily Driver. Ok, parece-me bem. Olha, mas se calhar não sei se tem mais alguma coisa para dizer ou se vamos avançando, porque nós temos ainda, hoje temos agenda e temos agenda que temos que cumprir, sob pena de perder o timing. Só quero dizer mais uma coisa sobre o podcast, é que para facilitar nós crescermos ainda mais, já estamos em mais 2 sítios, em mais 2 diretórios. Estamos no Podcast Index já. E estamos no Podchaser, portanto há várias aplicações a utilizar o Podcast Index, além do podcast do Index da Apple. O Antena Pod é um deles e utiliza também o Podcast Index e o Podchaser, que é uma aplicação para ouvir podcasts e também podem ouvir via web. Portanto, se têm essas preferências, já sabem, tem mais 2 formas de chegar a nós. Malta usa o browser, pá. Temos que nos mentalizar que a malta usa o browser e gosta, mas é de usar o browser. É um facto, mas que é um facto também melhor
para eles utilizarem algo que leve ativamente o conteúdo a eles. Não é melhor para eles, é melhor para ti, que queres que o teu conteúdo chegue à frente da cara deles como menor esforço possível. Vá, avança, vamos avançar. Também é melhor para eles porque recebem o conteúdo mais garantidamente. Adiante, bora, próximo ponto. Recebemos feedback da comunidade sobre coisas que falámos no episódio anterior. O André Bação concordou comigo que o Zoom é de facto um CPU burner. Ele diz que, no entanto, que a interface do som é bastante simples. Eu não concordo. Mas pronto, e ele perguntou-me também o que é que eu utilizaria para fazer uma meeting do mesmo tamanho, e eu respondi também na altura que eu não tenho experiência com muitas outras plataformas, e a única que eu recomendaria das que usei é de facto o Jitsi. Eu lembro dele estar a falar sobre 2 ou 3 centenas de pessoas. A discussão não era comigo e eu na altura também deitei os olhos e continuei a seguir em frente, mas o meu recorde de Jitsi vai em 37 ou 38 e correu bastante bem. Não tenho agora centenas, nunca fiz no Jitsi, não tenho. Eu também nunca fiz no Jitsi, é um facto, mas se eu fosse tentar com alguma coisa seria com o Jitsi. Nós já tivemos 31, 32 num dos encontros da comunidade, e sei que, e falamos aqui, que a universidade onde trabalha o Michal Koutek, que tem 1000 e tal pessoas em simultâneo no Jitsi. Todas na mesma sala ou em salas distintas? Não serão todas na mesma sala, mas tem garantidamente algumas. Não sei como é que é a divisão, como é que é a gestão de recursos, se conta para estas contas ter 1000 pessoas em simultâneo, não estando na mesma sala, ou se teriam que estar todas na mesma conversa para satisfazer a necessidade em termos de carga para o servidor, não deve fazer muita diferença. Eu penso que a preocupação do Bação é se a qualidade da reunião é boa ou não, e aí poderá ser diferente estar na mesma sala. A qualidade dependerá também muito do servidor. Agora, o que é que eles fizeram? Eles contrataram o serviço diretamente ao Jitsi. Têm equipamentos dedicados para fazer isso. Sim, faz sentido. E portanto eles terão uma forma de fazer escalar a plataforma de uma maneira diferente de termos apenas uma máquina dedicada a isso. Pequena. O mesmo André Bação deve ter andado a resolver o seu backlog e fez também uma sugestão sobre aquilo que eu falei na semana passada sobre as soluções do WireGuard. Ele de facto sugeriu aqui uma solução que eu penso que da minha pesquisa, na minha coleção de links, não está, mas ainda não tive tempo. Hei de olhar para ela talvez durante a próxima semana, logo que eu tenho feedback, hei de dá-lo se de facto resolve o meu problema, a minha necessidade ou não. É o Subspace, vamos deixar também um link para ela. Exatamente, estava a ser egoísta, estava a olhar para o link, estava-me a lembrar da conversa e não estava a dizer o que é. A gente vai deixar nas notas, como é óbvio, mas pronto, se houver mais novidades, eu depois cá estarei também para falar sobre elas. Adiante. Bora, parte gira, parte interessante, bora lá. Agora é que é sério. Chegou aquela altura do ano em que nós temos que olhar para um episódio, o primeiro episódio do ano, tipicamente é por aí que anda, o primeiro episódio do ano, e contabilizar o quão enganados estávamos em todas as previsões, ou na maioria das previsões que nós fomos fazendo e que achávamos. Algumas previsões, outras são desejos, claramente. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, das minhas, parte delas são desejos, não são previsões, coisa nenhuma. Mas chegou, e agora um bocadinho mais sério, portanto, nós temos então todos os anos, parece que já fazemos já há 20 anos, mas temos tentado todos os anos, no início do ano, estabelecer aqui alguns palpites sobre coisas que achamos que vão acontecer ou que gostaríamos que acontecessem, sendo que nós, na competição deste ano, juntámos aqui alguns twists em relação àquilo que já tínhamos feito para trás. Um dos twists foi a possibilidade de a outra pessoa, portanto, uma sugestão minha, o Diogo poder concordar com ela ou discordar dela, portanto, isso se verificar, ganhamos isto, porque depois conta pontos. Alguém que acerte uma previsão conta um ponto. Se alguém concordar com a previsão, ganha também um ponto. Se a previsão não acontecer, a pessoa não ganha um ponto, e se o outro votar contra,
ganha ele sim um ponto. E essencialmente é isto. O prémio no final é uma coisa bastante simples, que é a pessoa que perde vai pagar uma refeição, será certamente um jantar, à outra pessoa em sítio a escolher pela outra pessoa. Portanto, a pessoa que ganha escolhe o sítio onde o desgraçado que perdeu lhe vai pagar então uma refeição. Como adicional, patronos e ouvintes do modo geral que se queiram juntar a essa refeição, caso tenham disponibilidade, nós não vamos ter em linha de conta as vossas disponibilidades, honestamente, mas quem tiver condições para nos acompanhar nessa refeição poderá acompanhar-nos, irá desfrutar da nossa companhia, mas cada um paga o seu. Portanto, a única coisa que o perdedor paga é a refeição de quem venceu. Quem ganhou, exatamente. Não sei ainda muito bem quando é que nós vamos fazer essa refeição também, não sei se vamos ter tempo de escolher isso ainda durante este episódio ou não, mas o objetivo hoje é contabilizar os pontos de cada um. Eu tenho um problema, é que não sei se o sítio em que eu estava a pensar ainda está aberto. Vê primeiro se vais ganhar isto ou não e depois logo te preocupas com essa parte. Não estrague já a surpresa às pessoas. Portanto, se calhar começamos com isto, não é? Ora, nós temos aqui isto, foi feita uma recolha, não é? Uma recolha exaustiva. Se calhar convém aqui, não vamos estragar aqui a surpresa, vamos analisar aqui sugestão, previsão a previsão, não vamos falar sobre elas todas já, deixamos só aqui navegar, caramba, onde é que está? Está aqui. Está aqui, ok, certo. Queres começar com uma previsão tua ou com uma previsão minha? Ora, como foste tu que ganhaste o ano passado, começamos contigo. Está bem, é justo. Ora, e seguindo uma ordem, e foi a ordem que nós usámos no episódio, portanto, a minha primeira previsão, lá está, não era uma previsão, era um desejo, mas que iria ser criado um centro Linux, ou uma Linux House, ou um sítio onde se respirasse, onde se desenvolvesse, onde proliferasse Linux em Portugal. A previsão era só isto. Eu devo dizer que grande parte, 2/3 das minhas previsões eu sinto que foram claramente afetadas pelo Covid, mas só vou falar sobre isso no final. Esta minha previsão foi feita não sobre o efeito de qualquer tipo de estupefaciente. O Diogo, mais ponderado, votou contra, achou que não, tinha muita vontade também, mas votou contra. Não tem grande história, portanto eu pelo menos não tive conhecimento de qualquer movimentação neste sentido, portanto eu perdi, Diogo ganhou, portanto é um ponto para o Diogo, não há muito mais história. Dizer, mais ou menos. Também não tenho conhecimento nenhuma que tenha aberto e se alguma abriu há a dizer que é gente corajosa, principalmente se for negócio. É claro que nós sabemos movimentações não para fazer um Linux Center, mas algo inspirado nisso, mas que pronto, não se concretizou nada porque Covid, pronto, estamos todos fechados em casa e é mais limitador. E não nos podemos juntar para essas coisas. Portanto, neste caso o Tiago ganha um ponto, claramente. Aliás, o Tiago não ganha um ponto e eu ganho um ponto. Exatamente. Adiante. Diogo, qual foi a tua primeira? A minha primeira previsão foi que o Ubuntu no WSL iria tornar-se o Ubuntu mais usado e que se tornaria a plataforma mais usada para correr Linux. Certo. Eu, na altura, disse que iria falar com o Poupy para depois confirmar isto. Não consegui falar com o Poupy nem com o Martin. Calma, espera aí, estás a saltar etapas. Eu votei a favor. Então. Sim, é verdade. O Tiago votou a favor. Eu não consegui falar com um deles, mas de facto o WSL cresceu imenso. Mas aconteceu uma coisa um bocadinho inesperada a comparar com os últimos anos, é que o desktop explodiu. Ou seja, o Ubuntu em ferro continua a crescer a uma escala gigantesca, e isto permitiu que de facto o Ubuntu no WSL continue a não ser o Ubuntu mais utilizado. O Ubuntu em ferro ainda é o Ubuntu mais utilizado. Portanto, nenhuma das partes desta previsão se concretizou e nenhum de nós ganhou pontos. 0 pontos nesta questão. Mas ficas muito surpreendido disto?
Eu fico surpreendido com a explosão do desktop, honestamente fico surpreendido, sendo que, deixa-me dizer-te que deitava ontem os olhos, uma coisa que é rara em mim, portanto registrem este momento, porque não sei quando é que voltará a acontecer, mas deitava ontem os olhos numa série espanhola, e reparei duas... sabes? Ou podes dizer, ou queres dizer? Tinha um título espanhol. Já é uma boa pista. Era sobre uma tipa que parece que se suicidou, mas não se suicidou, e depois veio outra para substituir. E depois, é uma coisa triste. Okay. Aquilo é assim, é um bocado. É duro, não diria triste, mas é duro. Agora, eu reparei em dois pormenores interessantes. Sendo uma série espanhola, os telemóveis que eles utilizam são BQs, e eu acho giro, porque eu acho que parece que estou mais interessado na história, estou mais interessado nestes pormenores do que na história da série. Mas pronto, esta foi uma. E a segunda é que os portáteis, aquilo passa-se num estabelecimento de ensino, e os portáteis de todos os professores são Vant. E eu fiquei, Vant, é uma marca espanhola, uma espécie de slimbook mais pequenita. Achei curioso eles apoiarem e fazerem um product placement, claramente aquilo é product placement, de empresas nacionais, e é interessante não irem para, sei lá, uma Dell ou uma Apple ou outra coisa qualquer, que é bastante mais comum de se encontrar neste tipo de contexto. Mas pronto, ainda bem, é bom sinal. Isso faz-me lembrar uma outra série espanhola. Eu não lembro do título da série, mas era uma série... Se calhar é a mesma. Não, é uma série de uma equipa policial espanhola dedicada a cibercrime. E que aparecia um telemóvel com o Ubuntu Touch. Ok. É a única série de televisão em que apareceu um telemóvel com o Ubuntu Touch. Ok, siga. Isto já foi há muitos anos. Foi mas olha, vê lá tu. Achava e de facto o WSL cresce e vai continuar a crescer, mas aquilo que me surpreende de toda esta história é efetivamente o desktop explodir. Uma coisa é crescer é uma coisa normal, eu acho que isso não me surpreende. Mas pronto, podcast sobre Linux ou sobre Ubuntu ou sobre tecnologia que se preze, tem sempre uma previsão que relaciona a Canonical e uma IPO, portanto, não sendo tu, porque és um gajo um bocado mais, como é que eu vou dizer, mais conservador nestas coisas, tive que ser eu a ficar com esse papel, portanto tinha previsão. É mais cético. Que de facto que a Canonical ia fazer ia sofrer, não sei se chama sofrer, não sei qual é que é o termo técnico, mas ia realizar, porque isto é algo que parte da iniciativa da própria empresa que quer colocar a sua capital em bolsa. Uma IPO, tu votaste contra, aliás, em linha com aquilo com a introdução desta minha apresentação, e de facto não aconteceu, portanto é o 10º ano em que se faz uma previsão, e estou a falar globalmente em termos de tudo o que é podcasts por aí espalhados. Fizemos há muitos anos. Esta previsão, houve sempre esta previsão no show. Quando não foi feito por um, foi feito por outro, ou tu ou o David, ou um de vocês fez sempre, e de facto é uma coisa que eu acho que vai acontecer. Eu só achei, como achei nos outros anos antes, que não era ainda a altura para isso. Nós estamos numa fase nesta altura em que já foi tantas vezes previsto e nunca se concretizou, que toda a gente tem medo de deixar de prever, porque há de estar tão iminente que é quando nós começarmos a deixar de fazer esta previsão que ela eventualmente se vai realizar. Vamos ver. Vamos ver se és tu. Próximo episódio, gente. Vamos ver se o Diogo dá o passo. Há outro podcast em que esta previsão aparece sempre, e é um podcast que nós ouvimos, e eles disseram que, calma, se eu não fizer este ano é o ano que vai acontecer. Foi exatamente isso que eles disseram. Pronto, mas é um bocado isso. Mas eu também não acho que vai ser este ano, mas falaremos disso no próximo episódio, sobre as previsões que vamos fazer para o ano que vem, e o que eu proponho é que haja aqui uma classe de previsões que são previsões recursivas e que não pertencem nem a um nem ao outro, para podermos fazer previsões sobre outros temas e libertar este tema para... Mas pronto, um ponto para o Diogo porque votou contra, que é um gajo contra, 0 pontos para mim porque votei, porque sugeri, porque achei que ia acontecer. Próxima, Diogo. A minha segunda previsão. Eu estou agora a olhar para a previsão e estou-me a rir da previsão. É que vão ser lançados 5 jogos AAA nativos para Linux.
em boa parte porque o Google Stadia iria ajudar a que existissem mais portes de Linux, de jogos para Linux. O Tiago votou contra, aparentemente com um ceticismo ponderado sobre o assunto, e por isso ganhou um ponto. Eu não ganho nenhum ponto, aliás. Fizeste alguma recolha? Sabes quantos jogos foram lançados? Ou se foi algum lançado? Eu pesquisei, não sei quantos jogos foram lançados, é difícil saber quantos jogos foram lançados, até porque algumas destas empresas que fazem portes de jogos para Linux não têm uma comunicação muito boa. Eu vi um jogo que foi lançado no início do ano e que teve já no segundo semestre um porte para Linux. É o único jogo que eu poderia tentar alegar que caberia dentro desta categoria, mas mesmo assim, este jogo em particular, não tenho a certeza que pertence a esta categoria. Compreendo. Mas, no entanto, foi um ano bastante positivo para os jogos em Linux, mas com Proton. E aí houve sucesso, não foi um sucesso estrondoso ou explosivo como no desktop, que falámos há bocado, mas sim, foi um ano positivo. E, por exemplo, um jogo que está agora na berra e a aparecer em streams por todo lado, aliás, dois jogos, o Among Us e o Cyberpunk 2077, correm em Proton. Ok. Esse Among Us, nós temos um link para Humble Bundle, certo? Ele está a vender no Humble Bundle. Podemos incluir. Aliás, mesmo que nós não incluamos, vocês já sabem que qualquer coisa que possam comprar no Humble Bundle, vocês podem utilizar o nosso link genérico de afiliados e escolher comprar ir ao catálogo, exatamente. Ok, entrando tudo a partir desse link. Portanto, fazendo aqui um balanço e antes de irmos para a última previsão, nós temos o Diogo tem 2 pontos e eu tenho 1 ponto, portanto isto carece aqui de uma reviravolta, porque não é uma questão financeira, felizmente, mas não apetece nada pagar o jantar ao Diogo, eu quero que ele me pague um jantar a mim. Mas pronto, e aqui vem um ponto que para mim é bastante crítico e eu vou dar muita luta neste ponto, que é uma previsão onde eu disse que 3 superfícies comerciais diferentes, físicas, de lojas, iriam ter ofertas de computadores com Linux. Não seria necessariamente o Ubuntu, seria Linux no modo geral, mas seria uma coisa, não uma compra online, e fui claro nessa parte da previsão, não seria uma compra online, senão aquilo era ganho de caras, de bandeja, mas seria uma coisa de chegar calmamente, apontar o dedo, pegar numa caixa e trazer para casa um computador com uma pré-instalação Linux. Eu estava confiante e tudo indica que sim, que iria acontecer, até porque ao longo do ano houve mais marcas a terem oferta com Linux, por exemplo, os ThinkPads, incluindo marcas grandes, a Dell, a HP, IBM, desculpa, a Lenovo, chama IBM. Exatamente. Todas elas lançaram modelos. Exatamente, e eu tenho noção disso, é normal e não é o tipo de equipamentos que nós encontramos nas lojas, na FNAC talvez, mas no Media Market ou no Rádio Popular, ou seja o que for. Ainda assim, quando existe um lockdown desde meio de março e quando ainda agora a entrada em lojas é condicionada, eu honestamente não fui às lojas à procura. Portanto, mas eu fui. Pronto, o Constantino nas suas caminhadas matinais foi às lojas. Não foi nas minhas caminhadas matinais, mas sempre que tive de ir a uma grande superfície por alguma razão, fiz questão de ir às lojas que poderiam ter computadores à venda e fui a ver se seria um momento de felicidade, apesar de tudo, apesar de eu ter votado contra esta previsão. Seria um momento de felicidade na mesma encontrar um computador com Linux à venda. E então, encontraste algum? Não, nenhum. Nunca? Infelizmente nenhuma das vezes encontrei. Tu fizeste, há uma loja que tu sugeriste e que não tem nenhuma perto da minha casa, que é, por exemplo, o Jumbo, a box do Jumbo. Eu não tenho nenhuma perto de casa, portanto eu não vi. Tenho uma perto de trabalho, mas como não fui muitas vezes ao trabalho, não vi.
Mas Fnacs, Vortens, rádios populares e afins, não encontrei nada, infelizmente. Aquilo que eu poderia fazer seria certamente uma recolha em termos de oferta web, mas como a questão se colocava exatamente como oferta de prateleira e não na oferta web, até porque aquilo que nós compramos nos sites dessas grandes lojas pela internet nem sempre é efetivamente a oferta que nós encontramos na loja, e é um exercício simples. Se tu escolheres um produto qualquer e mandares entregar na loja, eles não vão buscá-lo à prateleira para tu entregar, portanto aquilo vem do centro de autodistribuição e a única diferença é que em vez de ir ter à tua morada, vai ter à loja para tu ires levantar, portanto, a gestão é diferente, o patrão há de ser o mesmo, mas a gestão é diferente e a dinâmica é totalmente diferente. Portanto, qualquer resultado que eu fosse encontrar na internet poderia estar aqui a enviesar isto, portanto eu desta tenho que atirar a toalha ao chão porque pura e simplesmente não tenho dados. Não é que não tivesse condições para fazer, podia tê-lo feito como tu, mas entendi que não deveria ir a uma loja só à procura disto e, portanto, atiro a toalha ao chão e, com grande pena, por dois motivos. Para já, porque me sinto claramente injustiçado. O raio do Covid deu-me cabo dos planos, mas também porque, a não acontecer, e tu, as lojas que viste não encontraste, dizem-nos que, apesar do desktop ter explodido, as lojas em Portugal ainda não explodiram da mesma forma. Ainda não, infelizmente. Atenção, explodir e não são incendiários, explodir no bom sentido, explodir com calma, é? Sim. Mas pronto, então é um ponto para o Constantino, porque votou contra. Aliás, o Constantino, isto é uma coisa deliciosa, o Constantino votou contra todas as minhas previsões, contra. Isto é isto, o podcast do Outro Carro resume-se nesta condição. O Tiago diz, eu voto contra, não sei o quê, eu voto contra. Parece a minha filha mais velha, também está sempre do contra. Sabe, mas não é porque eu não queira que as coisas aconteçam, é porque eu acho que elas não vão acontecer. Tu gostas de me contrariar ou pensas que eu não sei? Vá, adiante. Vamos lá despachar isto à terceira, vamos lá ver como é que é a seguir. A minha última previsão também foi fabulosa. Fabulosa no sentido de que foi profundamente errada. E foi de que a Purismo, e foi errada, e ainda bem que foi errada, atenção. A Purismo iria falir. Tu votaste contra. E de facto a Purismo este ano demonstrou-se mais robusta do que eu estava à espera e de facto começou a fazer uma coisa que teve muita dificuldade em fazer no ano anterior e talvez na metade do outro ano antes ainda, que é cumprir coisas que prometeu. E o que é ótimo porque ganharam os clientes e ganha o ecossistema e há alturas em que sabe bem estar errado e esta é uma delas. Ok, mas era uma previsão apenas ou era um desejo? Não, era uma previsão. Ok. Aconteceu uma empresa mais pequena a desaparecer e isso é triste. Eu não sou consumidor de Purismo por várias razões, inclusive eles estarem nos Estados Unidos e ser super caro importar coisas para cá, mas o que eles fazem e o que eles se propõem fazer é arrojado, às vezes demasiado arrojado, mas é importante e é importante que aconteça e é uma pena que não aconteça mais e se tivermos menos um player no mercado não vai acontecer mais, vai acontecer menos e sobretudo se eles se mantiverem e for pelas razões certas, significa que estão a melhorar e isso é bom para todos. Portanto, aqui globalmente é um ponto para mim, não é um ponto para ti. Porque votei contra, também tenho que votar contra, e temos nesta altura, e fazendo aqui um balanço, até porque eu não queria acabar este episódio muito à pressa, mas fazendo aqui um balanço, nós temos, contra todas as expectativas e com a ajuda do Covid, claramente, mas quem ganhou isto foste tu. Desta vez foi. Eu até pensei que ia perder, eu estava convencido que ia perder, e quando o Aidan me disse que não, eu pensei, vai ser eu vou mesmo perder, porque eu estava convencido que essa era um ponto que eu ia ganhar, mas ganhei. Foste demasiado ambicioso. Pronto, é bom, é isto. É giro quando não é feijões, portanto é muito mais interessante. Não sei se vais esperar pela vacina para marcar o jantar ou não, ou se vais querer marcá-lo antes disso.
Eu primeiro quero ver o que é que vai acontecer agora nas próximas semanas, não tanto por causa da vacina, mas por causa da nova estirpe que surgiu aí, e que já está a chegar a Portugal até. Já chegou à Madeira. Madeira é Portugal. Sim. E portanto eu quero ver o que é que vai acontecer, quero ver se o restaurante ainda existe e se ainda serve e em que condições. Em que sítio já agora? É em Lisboa? É no distrito de Lisboa, okay. Não é no freguesia, não é numa freguesia de Lisboa, nem no município de Lisboa, mas não é muito longe da minha casa. Ok. Também não é muito perto. Ok, parece-me bem. E a seu tempo, e se não for este, tenho de procurar uma alternativa apropriada que seja bom para nós todos, que possamos nós todos usufruir dela com as condições apropriadas para estes tempos. Ok, mas fiquei um bocado sem saber se vamos esperar por junho. Eu estou a deduzir que tu vais ser, se decidires sê-lo, a seres vacinado, será sempre na terceira fase, calculo eu, atendendo a... Deve ser, pai, eu não sei quando é que é a terceira fase, nem sei quantas fases há sequer, não tema que eu tenha seguido. Eu irei vacinar-me certamente, que eu tomo as minhas vacinas todas e tenho as minhas vacinas todas em dia, faço questão disso. Mas este tema por acaso não me suscitou assim tanto interesse. Serei notificado a seu tempo. Eu estou ansioso para que os telejornais comecem a abrir com os números do Covid, que nós já estamos habituados, infelizmente desde março, e com uma tabelinha ao lado que é o número de vacinados. Espero que não seja necessário juntar uma terceira tabela com a nova estirpe, mas pronto, até porque dá a ideia que a vacina dá conta dela e não sei o quê, não sei. Veremos. Os cientistas dizem que à partida não deverá ser preciso uma vacina nova para esta estirpe, o que é ótimo. Mas não faço questão de ser vacinado antes. O que eu faço questão é de ser um sítio que seja em condições de segurança e que seja um sítio interessante para nós irmos. Ok, parece-me bem. Então continuem a ouvir, como é óbvio, tem que ouvir isto, não tem que continuar a ouvir semanalmente, que a gente também grava semanalmente, porque a seu tempo então divulgaremos local e hora. Aliás, publicaremos no Patreon, que é o sítio apropriado para publicar. Mas pronto, mais sobre as em jeito de balanço final sobre as previsões, o que é que te, e agora sem falar especificamente deste ou daquela previsão, porque analisámos durante a contagem dos pontos, mas o que é que te ocorre dizer sobre globalmente aquilo que foi o resultado destas previsões, esquecendo aqui quem ganhou e quem perdeu, mas globalmente o que é que aconteceu, ou o que é que se verificou, o que é que não se verificou? Já me disseste que te surpreendeu muito a questão da Canonical, não é? do WSL. Mas globalmente, por onde é que achas que isto vai caminhar? Ou seja, estou-te aqui já a pedir quase uma antevisão daquilo que será o episódio da semana que vem, onde nós vamos fazer previsões para 2021. Eu acho que este ano foi um ano muito estranho por causa do Covid, o que é óbvio, e por causa disso, e porque aconteceram umas coisas boas e outras coisas más, e outras coisas que são estranhamente más, e que não há razões boas para que as pessoas fizessem as decisões que eu acho que são incorretas, que levaram a este ponto. Por exemplo, os despedimentos da Mozilla, despediram centenas de pessoas que trabalhavam nas áreas tecnológicas da Mozilla, em particular ligadas ao browser. Esta alteração do CentOS para tornar-se numa coisa completa, com uma filosofia completamente diferente da inicial, e de por cima pouco depois da release de uma versão nova, e por positivo muito os avanços do Raspberry Pi. Portanto, houve aqui coisas boas e coisas más, mas sobretudo foram coisas relativamente inesperadas. Houve uma esperada, e eu estive a ouvir o episódio 71 de 2020, que tem o título de 2020 até, em que nós fizemos as previsões do ano passado, e tu falaste de facto tem a ver um Raspberry Pi com 8 GB, que era uma excelente previsão, e que acertaste. Mas eu, por exemplo, acho estranho que o novo Raspberry Pi 400 não tenha uma opção de 8 GB. Espera por 2021?
eu creio que vai vir em 2021. Acho que é uma previsão mais ou menos óbvia, mas achei estranho algumas destes acontecimentos, porque eles não precisavam de ser assim, e mesmo fazendo-se as coisas, há formas diferentes de fazer as coisas. O CentOS não tinha podia mudar a sua filosofia e tudo isso, mas poderiam não fazê-lo um ano ou coisa assim depois de sair o CentOS 8. Que algumas pessoas tinham acabado de migrar para CentOS 8 e acho que isso foi mal jogado, e também acho estranho que, por exemplo, se vais ao blog do Firefox e tens dificuldade em encontrar um artigo sobre o Firefox. Tem muitos artigos sobre temas que eu dou muita importância, temas ligados aos direitos digitais, mas o blog do Firefox devia falar principalmente sobre o Firefox. Faz sentido, sim. Ou relacionar sistemas com o Firefox. Sim, eu não sou contra a Mozilla fazer coisas ligadas aos direitos digitais. Acho que faz bem, acho que é necessário, mas acho que é necessário. A coisa mais importante que a Mozilla pode fazer ligada aos direitos digitais é garantir que há um browser que é software livre, que é tecnicamente o melhor que pode ser feito e que chega a mais gente, e acho que a Mozilla está claramente a descurar estas coisas, e é isso que eu acho que é estranho, e que este ano apanhou-me completamente na curva com estas coisas todas, e eu nunca previria que isso fosse acontecer. Eu acho que é só negócio, sabes? E é uma coisa que às vezes nós falamos aqui e que... Mas sabes que isso é estranho, porque a Mozilla são duas entidades diferentes, a Mozilla Foundation. Exatamente. E a Mozilla Corporation. A Mozilla Foundation é dona da Mozilla Corporation. Há ali uma questão de negócio, porque o browser tem que ser sustentável, ou o mais sustentável possível. Mesmo assim, é estranho. Adiante. Sim, vamos chegar sobre isso no próximo episódio, até estamos a chegar ao fim do tempo também e não queremos cortar isto à pressa. Já fizemos aqui referência, mas voltamos aqui a falar que para a semana os patronos já sabem quando é que nós vamos gravar, mas vamos gravar um episódio das previsões para 2021. Vamos certamente falar também sobre estas questões que ficaram ainda no ar e sobre outras que nós achamos que vão ter algum tipo de desenvolvimento em 2021, pelo menos assim esperamos. Temos ainda espaço certamente para fazer alguma atualização, se é que acontece, que estas semanas costumam ser um bocado, não diria silly season, mas é equiparada a isso, até porque as pessoas mexem-se muito pouco nesta altura, à exceção do CentOS, não é? Porque na semana passada, na semana passada, diz, estávamos a acabar o ano em beleza, pum! Mas normalmente não acontece grande coisa. De resto é despedir-nos e pronto, olha, malta que nos está a ouvir no dia 31 ao quarto para as 11, despachem-se, porque é quase meia-noite, peguem nas passas ou na tradição que costumam seguir e sigam-na, e cá estaremos para o ano que vem. Pronto, foi um gosto fazer estes 52 episódios, e cá estaremos para o episódio 1 de 2021 para a semana. Exatamente. E boas entradas a todos e até à próxima. Até à próxima!